Olá, seja bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus para a nossa edificação. O texto ao qual nós vamos estar fazendo uma exposição é o texto de Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 6, o verso 7 para a nossa meditação. Não saia daí, se possível, pegue também a sua Bíblia. Nós vamos meditar na Palavra de Deus para extrairmos aquilo que a sua Palavra tem de melhor para as nossas vidas no dia de hoje. A Palavra de Deus diz assim: como, portanto, recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crendo em ações de graça. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Colossos, especificamente no capítulo de número 2, 6 a seguir, Paulo está falando sobre a plenitude da vida em Cristo. O cristão, quando Cristo está atuando na sua vida, a plenitude desta vida em Cristo, o que isso resulta, o que isso traz para a vida do seu seguidor, do seu discípulo e também da sua igreja. Na vida cristã nós temos fases que passamos, e na vida humana também essas fases nos trazem lembranças, e isso pode ser muito aplicado à vida cristã. Todos nós passamos pela fase da infância, todos nós fomos criança um dia. Com o tempo que avança, vem a fase da adolescência, que é a fase que a maioria dos pais dizem que é a fase que o filho dá mais trabalho. Logo após vem a juventude, aonde as responsabilidades começam a bater à porta. E após a vida da juventude vem a vida adulta, onde tudo muda, onde as responsabilidades agora são maiores. Uns vão formar famílias e vão ter responsabilidade com essas famílias. E por fim, já após a vida adulta, existe a velhice, que é a fase do ápice da sabedoria de alguém, pois já viveu tudo na vida, já passou por todas as fases. Nós, talvez todos, já se aconselharam com os seus avós, pedindo-lhe conselhos porque viveram uma fase da vida que você ainda não viveu. Eu tenho certeza que eles deram os melhores conceitos e os melhores conselhos para a vida. Na vida cristã isso também é se repetido, pois quando aceitamos a Cristo e viemos ao conhecimento da luz da salvação, começamos como crianças no Evangelho, como meninos que estavam aprendendo a se desenvolver, e com o passar do tempo, com os exercícios práticos da fé cristã, a meditação da palavra, a leitura da mesma, o estudo da palavra de Deus, a oração, a consagração, a renúncia em se abster de algumas coisas para ter mais intimidade com Deus, isso acresce e isso desenvolve em nós uma maturidade cristã, que é o caminho para a plenitude da vida em Cristo. Todos nós precisamos de ter esta fase, mas mais importante do que ter esta fase é viver uma vida plena em Cristo, é ter a maturidade cristã na nossa vida, é conhecer a Cristo e ter firmeza no Evangelho. Observe que Paulo ele dá dois exemplos aqui nesse texto que é muito importante. O primeiro exemplo que ele dá é o exemplo da agricultura, enraizado. Quando ele fala de enraizado, ele está falando que nós somos uma árvore. Nós estamos na posição de uma árvore. E uma árvore, para ela ser forte, para que ela aguente as fortes tempestades, ela precisa ter raiz profunda. E como igreja, como discípulo, precisamos aprofundar as nossas raízes em Cristo. Nós não devemos aprofundar as nossas raízes em uma denominação.
não devemos aprofundar as nossas raízes em um líder espiritual, mas as nossas raízes precisam estar aprofundadas em Cristo, porque dele provém o nosso sustento, porque dele vem a vitalidade, a vida, dele emana a graça de Deus para todos os homens. Então, em primeiro lugar, enraigados. Uma árvore que aprofunda as suas raízes é alguém que consegue obter sustento para que ela continue forte, para que ela continue linda, para que ela continue frondosa e que ela produza também seus frutos. E nós já sabemos que Paulo escreve aos Gálatas falando sobre os frutos do Espírito, que isso é uma consequência da maturidade, de uma vida plena em Cristo. Um outro exemplo que Paulo dá dentro desse texto é sobre a edificação, trazendo a exemplificação da engenharia. A edificação. A Bíblia diz, e o próprio Jesus ensinando, falou estas palavras: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Só que Jesus também dá um exemplo de um homem tolo, que ouviu as suas palavras, mas não as praticou, construiu a sua casa na areia. E os acontecimentos que vêm tanto na casa que foi firmada na rocha e a casa que foi construída na areia são os mesmos eventos. As tempestades vieram, correram os rios, combateram as casas, mas a única que ficou de pé foi a casa que estava edificada na rocha. Nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual precisa estar edificada em Jesus Cristo. Precisamos ter a nossa casa solidificada, precisamos ter uma fundação para que ela consiga prosseguir de pé diante das adversidades, diante das mudanças que ocorrem, diante do caos que pode ser instaurado. A nossa casa precisa estar edificada em Cristo, porque quando tudo ruir, se a nossa casa estiver edificada em Cristo, nós estaremos firmes diante do Senhor, nós estaremos firmes diante da sua palavra e do seu evangelho, fazendo aquilo que ele nos ordenou fazer. E o mais importante disso tudo é que nós sejamos confirmados na fé, que nós sejamos confirmados na fé em Cristo Jesus, porque a fé que nos levará a ter este encontro pleno com Jesus é somente a fé, e a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O importante desta vida plena cristã é o que ele diz no versículo de número 6. Como, pois, recebestes o Senhor, andai assim nele. Vale salientar que Jesus disse, eu sou o caminho. Se ele é um caminho, precisamos trilhar neste caminho para que possamos obter uma vida vitoriosa. E uma vida vitoriosa não se remete a bens e prosperidade. Uma vida vitoriosa é a preservação da comunhão, a intimidade com o Senhor e também com a sua igreja. Que nós possamos ter esta força espiritual de uma vida plena em Cristo, para que nós possamos extrair o máximo do cristianismo que foi nos dado por Jesus Cristo. E que com esse cristianismo nós possamos ganhar as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia ela é enfática em nos trazer esta memória de Jesus Cristo, do seu Evangelho. Então sobre ela precisamos nos debruçar, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos ter o nosso momento de oração para que essa vida plena esteja em atividade. Paulo escreve à igreja de Éfeso e uma das palavras que ele fala, eu acho muito linda, é para que Cristo habite plenamente em vossos corações. Isso é importante, isso é o maior ápice do Evangelho, Cristo plenamente habitar dentro do nosso coração. Então, que você que recebeu essa mensagem seja edificado através da mesma. Corra, busque a edificação através da palavra de Deus. Não olhem para homens, porque os homens falham, mas olhe para Jesus,
porque desse tempo todo que eu tenho de cristão e de evangelho, eu nunca vi Jesus decepcionar ninguém. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com alguém que você conhece. Considere se inscrever, se assim você preferir. Curta esse vídeo, comente e seja um agente de Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.